Começa agora... Clube do Erro! Oi, pessoal. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao Clube do Rego. Não, você não ouviu errado. Esse é um especial do Clube do Erro para a Semana do Sexo. Entra, fica à vontade, muito à vontade, porque essa semana vocês vão ouvir histórias anônimas de erros relacionados a sexo e sexualidade, onde a pergunta que fica é: e aí, gozou? Tirem as crianças da sala ou ouçam de fone, porque provavelmente as histórias dessa semana vão ser para maiores de 18 anos. Tá, falando sério? Eu sou Nina Tomsic. Eu sou a Ana Ricari. E eu sou a Agnes Brista. E vamos estar com vocês todo dia útil na sua plataforma de áudio preferida. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais, @nintomsic, @Ana Ricari, @Agnes Brista. e claro, @Clube do Erro, pra não perder de jeito nenhum sua dose diária de morais duvidosas. E aí, como estamos? Eu tô errada de desistir de pegar uma pessoa e depois aparecer muito gata no rolê que essa pessoa vai estar? Porque você quer pegar ela? Não. Ué? Você que tem você foi direito de gata, estar então? muito gata, independente de qualquer outra coisa. É isso aí. Você é sempre muito gata. Não. Eu sempre tô muito gata. Tá Ela é bom, sempre muito mas gata. você foi muito gata por um motivo. Por que você foi muito gata? Ela Porque eu queria associou estar muito gata em qualquer rolê. Mas não, você que tá cara, associando você o se discurso. engana muito. Que sorte que eu te conheço, velho. Ai, amores, bem-vindos ao Clube do Erro. Isso é uma mentirada que só. Aqui a gente é muito ridículo. E olha que mesmo. é analisada, hein, essa aí. Não, sério. Tchau. E assim tá começando mais um episódio do Clube do Erro. Vem com a gente que você tá no lugar certo. Hey, it's Paris. You know, I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. If you went on a road trip and you didn't stop for a Big Mac or drop a crispy fry between the car seats or use your McDonald's bag as a placemat, then that wasn't a road trip. It was just a really long drive. Ba-da-ba-ba-ba. At participating McDonald's. Tô errado por fazer lavagem nasal? Bom dia, pessoas do podcast Clube do Erro. Eu queria contar uma história que, na minha opinião, não foi um erro. Primeiramente, gostaria de deixar bem claro, foi apenas um acontecimento e talvez uma descoberta que possa revolucionar a medicina ocidental. Então, eu saí com uma querida e fomos para um motel para um momento de intimidade. Algo que adultos geralmente fazem quando se gostam, se querem. Enfim, chegando lá, me direcionei à Tchecoslováquia, da querida, e comecei a trabalhar com a minha boquinha. Só que ela me empurrava com uma força descomunal. Parecia que queria que eu realmente conhecesse ela por dentro. Ela queria que eu visitasse as profundezas do seu interior. E essa pressão no meu nariz, nos meus seios nasais, era intensa. Mas eu continuei. Afinal de contas, eu tinha um trabalho a fazer. Em determinado momento, comecei a sentir minha área do rosto bem molhada, com muitos fluidos. Pensei que era normal ter essa quantidade de fluidos naquela área. Conferi se não era sangue nem nada assim. Não era. Falei, oxe, tranquilidade, bola pra frente. Então, percebi que aquela quantidade de secreção estava saindo do meu nariz. Tímpanos não sobreviveram a essa interjunção. Aí eu fiquei um pouco incomodado, mas ao mesmo tempo já estava ali. Eu não ia sair no meio do ato. Continuei até terminar o que eu tinha que fazer. E imediatamente eu fui até o banheiro, assoar o nariz. Saiu uma grande quantidade de muco nasal. Eu fiquei muito impressionado e me senti aliviado, respirando melhor do que nunca. Como se eu tivesse saído de um afogamento e finalmente chegado à superfície. Depois disso, voltei para a cama, dormimos juntos, tudo tranquilo. No outro dia, pela manhã, eu confessei. Preciso te contar uma coisa. E ela perguntou, que foi? E eu disse, na hora que eu estava lá, o meu nariz começou a escorrer. Eu não sei se você viu,
mas eu levantei e saí correndo e fui ao banheiro assoar o nariz. Você ouviu o barulho? Ela respondeu, ouvi. E eu disse, pois é, eu me senti fazendo uma lavagem nasal. Parece que eu tô novo. Até agora, meu nariz tá limpo. E ela deu muita risada e falou, você nem roncou essa noite. Acho que realmente seu nariz está limpo. Ou seja, eu não considero necessariamente um erro, mas vocês que são as profissionais podem dizer que sim ou que não. Eu considero que realmente estamos aqui trazendo uma nova ótica para a medicina ocidental. Acredito que esse tipo de lavagem nasal, esse tipo de intervenção para quem tem sinusite, não sei se é muito comentado pela mídia, mas deveria ser explorado. Porque nunca em toda a minha vida eu me senti tão bem quanto naquele dia. Ai, meu coração. A gente precisa banir os homens do mundo. Que isso? Chegando Não, num limite peraí. muito sério. Peraí. Gente, eu acho que isso desbloqueou um novo trauma no meu coração. Todo mundo tem nariz. Não, Ai. não. Imagina. Não, Imagina disse você- ela precisando de uma lavagem nasal. Cara, tipo, como pessoa com lugar de fala, eu tenho rinite e sinusite. Hoje estou em crise. Cara, eu jamais faria isso com Uma mulher. uma preciosa Tchecoslováquia. Tchecoslováquia. Velho, assim, vamos começar de algum lugar. Vamos, parabéns pela escrita. Que história achei interessante a sua divertida escrita. a sua escrita. Eu queria começar por aí. Tipo, você deve ser legal. É uma pessoa muito legal, né? Até porque, Divertida. né, pra outra pessoa ter reagido dessa forma, né, pra sua querida ter reagido dessa forma, você deve ser uma pessoa minimamente legal. Se você fosse um mala, acho que ela reagiria de uma forma menos... Nossa, imagina se fosse... Colhedora. Gente, eu acho que eu socaria esse homem. Sério? Fala. Ai, cara, que desrespeito com a minha Tchecoslováquia. Não, mas assim, não foi uma escolha dele? Mas a Ele continuidade. não tava suando. Mas quando Ele não tava ele. fazendo de propósito, né? Mas quando ele não sai. Quando ele entende o que tá rolando e não sai. Eu tô com vontade de chorar. Também é meio nojento pra ele, né? Tipo. Ele tá lá Aparentemente lambendo a ele não própria- achou. Ele adorou. O dele, né? O que é dele. Eu estou empatizada com a moça, que na verdade nem ficou mal, pelo Ela visto. amou também, riu muito. A gente, riu o que muito. a gente vai falar aqui? Todo mundo ficou de boa nessa história. Ninguém acha que ninguém errou. Não, mas o problema é se ele começar a levar isso como uma prática. Ele falou que ele descobriu uma mudança na medicina. Não. Tipo, é uma prática. Caramba. Olha só, Nina, você tentaria essa nova descoberta medicinal? É, a Nina é a que mais sofre Nossa. disso, né? Dessa É. condição. Da Eu, rinite. felizmente, faço lavagem nasal pelos métodos mais tradicionais. Eu não uso tchecoslováquias alheias pra fazer minha lavagem nasal. Assim, que bom, porque eu não gostaria Nossa, de fazer uma cara. lavagem nasal numa Tchecoslováquia, tadinha da menina. Eu não sei, eu acho que eu ia ficar muito incomodada, mas ao mesmo tempo a gente tem que falar sobre o quão durante o sexo os fluidos rolam e a gente não se importa com isso, né? Tipo assim, todos os fluidos acontecem ali, todos, ponto. Se você começar a prestar atenção nisso, você pode chegar em muitos lugares de toque. Por isso que a gente não pensa sobre isso, né? Gente, não, mas existe um limite de fluidos. Existe um limite de fluidos. Qual é o né? limite dos fluidos num O sexo? nasal. Não tem limite de fluidos na hora de você transar com uma pessoa. Você tá exposto a todos os fluidos do outro. É um acordo. Eu Eu acho vou que. tomar um gole de água. Mas a questão fica aí. Eu não achei que foi acordado. Ele percebeu e continuou. E que bom que ela não reagiu mal no dia seguinte. Mas assim, ela poderia. Porque ele meio que usou ali aquele momento de intimidade para se limpar nela. E essa é uma frase esquisita. Tipo, de qualquer forma. Porque a aparição dos fluidos... Eu concordo que é normal neste ambiente aparecer fluidos. Mas assim, o fluido que é estou me limpando nesta outra pessoa, se não for combinado, a outra pessoa pode ficar com nojo. Outras não. Eu entendo que tem fetiches e fetiches. Tem fetiches. Fetiches e fetiches. Mas todos devem ser bem acordados, né? Se fosse assim, tá, fora do meu controle, eu tô ali, eu não tenho como... Porque assim, vamos lá, se uma pessoa parasse aquele momento e falasse, putz, não, peraí que eu vou assoar meu nariz. Sei lá, também se... tipo... Ah, melhor.
Você acha? Eu É. preferiria, porque eu não encontro nenhum lugar de fetiche nisso que aconteceu. Mas a minha sensação dessa história é que os dois encontraram prazer nisso. E foi uma sorte, porque é isso. Se fosse comigo, pra mim ia ser ultrapassar o limite. No dia seguinte eu não ia me sentir bem com ele me contando isso, entendeu? Mas ele encontrou alguém que teve alegria por ele. Mas nesse sabe o lugar. que? Eu acho que ele botou num lugar, tipo, no dia seguinte, meio assim... Cara, nossa, te chupar me fez muito bem. Eu até fiquei sem nariz entupido, sabe? Tipo, é que ele tá botando em termos muito mais escatológicos pra gente do que realmente deve ter sido. Nossa, gente, não, eu acho que ele tá contando exatamente o que foi. Eu acho que ele deve ter sido sincero ali. Ele falou com todas as palavras. Olha, eu acho que uma vez que a Nina trouxe a bandeira da, talvez, fetichização disso, a minha opinião é, cara, se foi bom pras duas pessoas, eu não vou me meter. Eu queria abrir um outro tópico, além da nossa nojeira um pouco... A gente tá digerindo ainda essa história. Mas eu queria puxar o assunto de... Eu tenho muita nóia de, tipo, transar suja. Muita nóia, cara. Muita. Eu Sim. fico, assim, desesperada de ir pra um rolê e ficar o dia todo fora e não tomar banho antes de transar. Eu também. Mas eu não sei se isso é legal e normal, sabia? E às vezes eu me sinto meio... Caralho, que merda que eu sou assim, porque eu fico tipo, poxa, eu fico tão noiada, sabe? Será que as outras pessoas são assim? Será que é uma noia nossa? Será que é uma coisa totalmente feminina, sabe? De impor sobre a gente, sobre os nossos cheiros e fluidos e coisas assim? Eu boto fé nisso. Sobre essa imposição de qual que é o cheiro ideal de um corpo feminino. Eu É. acho que essa paranoia existe. Tanto é que, cara, existe perfume pra Tchecoslováquia, não existe um perfume de pau. É, pois é. Quando que já criaram esse produto? Nenhum momento, entendeu? Agora, a parte desse universo de pressão sobre o corpo feminino, eu vou dizer que eu acho uma questão mínima de respeito você entregar o teu corpo limpo pra outra pessoa. E quem não acha isso uma questão de respeito, que não transe comigo. E tá tudo bem. E não, é, mas você pronto. não controla o outro, né? Tipo, e se Exato. o outro não for assim, entendeu? E se Como o você outro não reage? for assim, eu não transo com a pessoa. Você e não ponto, transa? acabou. Você chega depois de uma festa com uma pessoa. Chego depois de uma festa. Você toma banho, a pessoa não toma. Eu convido, eu falo, bora tomar um banho junto. E é isso. E se a pessoa se recusa, eu tomo meu banho, eu saio do banho, vejo se a pessoa vai tomar banho. Se ela não vai tomar banho, eu abraço ela e durmo. E não transo com a pessoa. E tá tudo bem. Porque é sobre entender qual é... Eu tenho muito claro na minha cabeça quais são as coisas que eu desejo, quais são as coisas que eu aceito, quais são as coisas que eu tenho tesão e quais são as que eu não tenho. Eu não tenho tesão em corpo sujo, melequento. Vai passar meleca de nariz na minha Tchecoslováquia? Não, não vai. Não tenho tesão nisso. O Rio Nilo vai secar se você vier com meleca que não seja o fluido dos membros. Mas você O não Rio Nilo vai sabe na secar. hora, né? Tem Ah, isso, mas né? Ela ali... não sabia Ah, na gente, hora. ó. Se eu descobrisse na hora que aquela pessoa fez uma lavagem nasal na minha Tchecos, juro, eu perco o réu primário. Tá, Eu vou sou pegar nesse um negócio aí que você falou, que é, eu tenho muito claro o que é o meu lugar de interesse sexual, meu tesão, meus desejos, que foi o que a Ana falou. Ela é bem intensa em relação ao que ela quer, mas eu acho que o lugar é mais ou menos por aí. Por isso que é uma conversa assim, que eu não vejo muito o caminho da gente bater o pé e dizer você está errado, porque quando você entra no campo dos desejos, a racionalidade da coisa não se aplica muito. Você perguntava agora, é errado eu querer, será que é errado eu querer tomar banho e querer estar limpinha? Será que é uma coisa... Cara, é o seu desejo, esse é o lugar do encontro sexual, é o lugar que mais cabe esse crivo como o principal. É o lugar do seu desejo, você não está ultrapassando o outro, uma pessoa que se impusesse a Ana a estar suja mesmo assim transar com ela. Isso Ou ia se ser, eu isso ia impusesse ser o ou oposto. ela impor a pessoa a tomar banho. Isso é ultrapassar o limite do outro. Exato. Nessa história, se ele tivesse feito isso e ela tivesse achado um nojo, não é pra se repetir, entende? Mas se tem um acordo entre todas as partes envolvidas no ato e é o desejo, eu não vou julgar o que tá certo e o que tá errado. Eu concordo, assim, eu acho isso bem importante nesse caso, nessa história, porque não tem como a gente dizer se tá certo ou errado. Apenas na nossa própria opinião muito pessoal de cada uma, que vai ser diferente de cada pessoa que ouviu o podcast. Mas, realmente, acho que o que me trouxe mais nesse podcast, nessa história, é o fato de ter sido um homem mandando isso e de alguma forma engraçada e leve e tal. E me veio muito um lugar de caramba, eu me cobro tanto, tipo,
uma limpeza e uma performance ideal e um negócio e, tipo, estar limpa e estar, às vezes, depilada. Tipo, eu não me depilo, tipo, na vida, nunca fui pra uma depilação na minha vida. Mas é isso, tipo, me veio, que loucura, porque me veio automaticamente a minha memória de, tipo, sei lá, quando eu perdi a virgindade, eu chorava, gente, tipo, eu chorava antes de perder a virgindade, porque e aí, tipo, eu namorava na época e o meu namorado falava, tipo, o que houve e tal, eu falava, eu não me depilo. Tipo, pra você é um problema, porque eu não me depilo. Tipo, eu nunca me depilei. Pra você você não quer? Tipo, aí ele, nossa, nada a ver. Tipo, relaxa. Ele super me acolheu. Mas aí me bateu nesse lugar essa história de tipo, caramba, eu não sei se é uma coisa só minha, eu acho que não. Acho que é muito feminina em geral. E desse lugar de ter que ser impecável, sabe? E, tipo, a gente tá aqui pensando como a gente tem que estar limpa e depilada e perfeita. E, tipo, não ser cringe e não passar por vergonhas durante o sexo. E não ter cheiros. Não ter cheiros e ser totalmente impecável pros caras e os caras estão assando o nariz da nossa buceta, sabe? E rindo disso. Então, me bateu nesse lugar, sabe? Essa história de tipo, caramba. Tipo, se é tão engraçado e legal e todo mundo vai rir depois de uma pessoa ter assoado o nariz na outra. Por que eu tô me importando, sabe? Não, veja bem, nem todo mundo vai rir. Nós três aqui não gostaríamos dessa realidade. Eu acho que muita gente que tá escutando o podcast também não. Eu ia chorar. Mas é uma bandeira verde, sabe? Tipo... eu não sei. Não é. Não é, galera, fala não isso. é. Não dá essa autorização. Não, porque não tô depois... Os caras vão sair daqui achando que foda-se que eles podem fazer qualquer merda. Não. Gente, saiam desse podcast se cuidando cada vez mais. Homens, sejam muito limpos. Limpem cada buraco de vocês. Tirem todas as melecas de vocês. Eu acho que acessem o outro antes. Eu acho que o erro dessa história que ele mandou a conversa sobre isso foi depois. Poderia ter sido durante, poderia ter sido evitado. O que poderia ter acontecido, o que entre nós aconteceria, que é um grande constrangimento. Nunca mais vou ver esse cara na minha vida. No mínimo, era isso que eu ia fazer, entendeu? Você podia ter feito lavagem nasal antes. Faça a lavagem nasal antes, gente. Aqui cabe muito bem uma publi de coisas de lavagem nasal. Obrigada por ter mandado a história e se exposto, porque realmente, né? E obrigada por tratar a gente dessa forma. Eu amei que ele falou que nós somos as profissionais. Obrigada por dizer que nós somos as profissionais. Eu não sei se eu riria tanto quanto essa menina. Mas assim, se ela riu e vocês continuaram se vendo, legal. Não, fala do teu ponto de vista. Dependendo da forma como ele falasse, eu não ia entender que ele fez uma lavagem nasal, entendeu? Tipo, eu ia achar meio tipo, mas eu ia me preocupar muito mais em não constranger ele por ele estar se abrindo, entendeu? Eu acho que tipo, eu ia ficar tipo, tá. E aí depois, talvez, se eu entendesse de fato... Eu acho que eu não ia entender na hora, entendeu? Porque eu acharia muito absurdo ele estar falando. Por que ele falou? Porque ele falou depois. Exato, a gente nem chegou nessa discussão também. Isso é o meu ponto. Eu acho que eu ia achar tão absurdo ele estar falando uma coisa assim, que eu ia ficar tipo... Pronto, você ia achar absurdo. Mas eu não ia reagir de uma forma a bater nele. Jamais faria isso. Eu bateria. Tá erradíssimo. Errado. Não. Mas pelo amor de Deus, gente, não assou o nariz na Tchecoslováquia de ninguém. Pelo amor de Deus, isso é tão errado. Existem mucos que não combinam. Você... Tchau. É isso, pessoal. Clube fechado pro fim de semana. Mas a gente se vê de novo na segunda. Tenta não errar muito esses dias, mas se errar, conta pra gente. Ficou com vontade de comentar na história de hoje? Manda sua opinião nos comentários ou na nossa caixinha de perguntas. A gente lê tudo que vocês comentam. Não esquece de mandar sua história pra gente. O link tá na descrição do nosso podcast e nas nossas redes sociais. Procura lá e manda a sua história. Falando nisso, não deixe de seguir a gente aqui na sua plataforma de áudio preferida e nas redes sociais do programa, @Clube do Erro, pra gente dominar o mundo. Beijo! Posto Zero FM. Eu ouço pra caralho.